Esse é o podcast Ser Educação, com a apresentação e roteiro de Cláudio Brito. Olha só, o nosso podcast dentro do projeto Ser Educação vai viajar. Vai viajar a partir do diálogo do entrevistador e do entrevistado. Bem por aí. Porque o nosso querido entrevistado é o professor Tiago Moreira Safadi. Ele é do Instituto Ivoti, sempre reformanda. Isto já é um epíteto, um chamado a que a gente se renove constantemente, que a gente se reconstrua, se refaça. E o professor Tiago me sacudiu quando a Bruna Matana me passou a pauta com ele. Eu digo, mas como assim? Geograficidade, geografia, história, isso tem como ter um foco de humanidade, de transformação, de jeito novo de enfrentar, por exemplo, a realidade que o mundo está enfrentando? É tudo isso que nós vamos saber desse cariúcho, porque ele é carioca das Laranjeiras, e vive aqui, em Novo Hamburgo, agora em Ivoti, já há meia dúzia de anos. Bom dia, boa tarde ou boa noite, isso quem determina é quem nos ouve, na hora em que estiver nos ouvindo. A minha saudação, Tiago. Boa tarde, bom dia ou boa noite, Brito. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade, e aqui estou para esse bate-papo, e acho que com certeza ele vai ser bem interessante. Nenhum professor ensinará aquilo que não tiver aprendido. Ele tem que aprender, tem que assumir, colocar no seu íntimo, na sua inteireza de ser humano, tudo aquilo que a vida lhe tiver proporcionado. Seja a leitura, a experiência, um caminhar. E, ao fim e ao cabo, que professores sairão da pandemia, professor? Olha, os professores, eles sem dúvida alguma, assim como todo mundo, né, Brito? Recentemente, conversando com o Everton, que é o nosso diretor, né, eu fiz um pequeno comentário a ele e eu disse que, apesar de todas as confusões que esse ano ofereceu, ele foi um ano bom. E aí o Everton me olhou assim, né? Como assim, professor, um ano bom? Eu falei, Everton, foi um bom ano de aprendizagem, né? Eu acho que aqueles que aproveitaram a oportunidade da pandemia para realizar reflexões sobre o seu modo de ser, o seu modo de ver, o seu modo de relacionar com as coisas, ele com certeza conseguiu tirar alguma aprendizagem. E o professor, ele precisa ter esse ímpeto, essa curiosidade, essa vontade. Não se aprende nada se você não tiver vontade, né? Você ter uma intenção, você ter um estímulo, você desejar aprender é o primeiro passo para ser professor. E junto a essa vontade de aprender, ela deve ter uma paixão, ela deve ter um amor pelo conhecimento, pela investigação. Eu sempre brinco com os meus alunos, Brito, que o professor, ele é, antes de mais nada, um transgressor. O professor, ele precisa transgredir o status quo para poder evoluir no pensamento, na sua compreensão sobre o mundo. Eu acho que a gente sai, então, desse período de pandemia como transgressores, Brito, porque os esforços, de aprendizagem, os esforços para dominar as tecnologias, para viabilizar os ensinos remotos, os ensinos à distância, para manter os vínculos com os alunos, eles não foram feitos em pequenos passos, como se estava sendo realizado, experimentando uma ou outra ferramenta. Eles foram impostos da noite para o dia. Então, instituições inteiras tiveram que, ao passo de uma semana, de alguns dias, migrarem de uma educação baseada na presencialidade para uma educação mediada pela tecnologia, para uma educação onde a internet ela passou a ser o principal canal de comunicação e de relacionamento com esses alunos.
E a gente sabe que no mundo digital a linguagem ela é diferente de uma linguagem de sala de aula, né? Então, todas as metodologias que a gente desenvolve nas salas de aulas presenciais, elas precisam sofrer alterações, adaptações ou até mesmo serem inventadas, né, para que a gente obtenha o mesmo resultado de uma sala de aula virtual para uma sala de aula presencial. Então, eu acredito que, nesse momento, os professores foram verdadeiros transgressores de toda uma lógica educacional, né, até então, muito baseada na presencialidade, e agora tendo que lidar com essa nova realidade da virtualização dessas relações. Me parece que, como nunca, o professor passa a ser um instigador, alguém que provoca, e aí cada um vai para o meio que dispuser, e nós estamos falando em um meio até que eu considero privilegiado, aquele onde você gravita, um instituto do porte do Instituto Ivoti. Agora, como pensar naquelas regiões periféricas onde não tem internet, onde não tem celular, onde tem um notebook na escola? Como é que funciona? Como é que se vai fazer a descoberta dos novos rumos? Infelizmente, essa é uma realidade, né, que faz parte da nossa sociedade brasileira e de muitos outros países ainda em desenvolvimento, onde o acesso à tecnologia ela é precário. E não só o acesso à tecnologia, mas o acesso à educação de forma regular, né, a educação baseada nesse modelo de escola que a gente tem, né? E nesse aspecto, é sempre interessante, né, relembrar a função da escola, né? Para que existe a escola, né? E como se deu historicamente o acesso e a formação desse espaço, né? O que se deseja quando se envia uma criança para uma escola, né? Qual é o objetivo de você enviar? É apenas ter um espaço onde os pais deixam seus filhos enquanto eles trabalham? Ou a escola é um ambiente onde as crianças, adolescentes, jovens, né, vão buscar oportunidades de construção do conhecimento? A visão que se tem hoje das escolas é exatamente essa segunda característica que eu trouxe, né? As escolas, elas são espaços significativos de construção do conhecimento, de interação social, aonde se espera, aonde se oportuniza, aonde se cria momentos, contextos para que o adolescente, a criança, o jovem, ele possa se desenvolver dentro de uma finalidade, né, dentro de um objetivo. No momento que essas crianças passam a não ter acesso a esse ambiente escolar, a escola, ela ressignifica o seu sentido, né? Ora, se o ambiente escolar, se esse espaço escolar, ele é utilizado para gerar experiências e, a partir dessas experiências, oportunizar reflexões, e essas reflexões, elas servirem para a construção de um conhecimento, uma visão, uma percepção de sociedade, de mundo, na ausência desses espaços, a educação, ela também precisa se ressignificar. Então, a ausência hoje do acesso à internet, ela pressupõe, né, também a ausência de muitas áreas onde a escola ela já é precária, né? As estruturas, a qualificação profissional, né, a presença de alunos multisseriados, a ausência de ambientes adequados para que o professor e o aluno possam desenvolver as suas práticas, a ausência de material didático adequado, a ausência de um quadro negro, de livros, a ausência de ventilação adequada, né? A gente está falando muitas vezes de problemas estruturais, físicos, né, que são anteriores ao acesso à internet. Então, a educação em várias dessas regiões, em várias dessas localidades, elas já são precárias anterior ao acesso da internet ou não.
em situações como essa, de pandemia e isolamento social, esse abismo, essas dificuldades, elas se acentuam muito mais. Se para a gente que está numa região metropolitana como a de Porto Alegre, onde o acesso à internet 4G, banda larga, né, nós, numa instituição privada, em alguns momentos tivemos também algumas dificuldades, e levando em consideração que o nosso acesso aos recursos tecnológicos, eles são vastos, assim como a capacitação do nosso corpo docente e de toda a rede, né, a gente consegue imaginar o quão difícil é para regiões mais isoladas, né, manter de alguma forma essas estruturas, esses vínculos, esses fluxos, né? Então, com certeza esse ano tem sido para uma parcela significativa da nossa população extremamente frustrante no que se refere à criação de experiências de aprendizado, a criação de espaços significativos para o desenvolvimento do conhecimento. E esse tem sido uma briga, né, uma discussão recente, principalmente quando a gente começou a observar algumas discussões que seria possível, nesse momento, retornar, não desmerecendo a necessidade econômica, de um retorno, né, de torcidas a estádios de futebol. Ora, nossa sociedade está discutindo, de alguma forma, retornar a presença de torcedores no estádio de futebol, discutindo protocolos para isso, mas a nossa sociedade não está preocupada em discutir um retorno seguro às atividades escolares, que garantam aos profissionais envolvidos segurança, né, e também aos alunos que tanto necessitam desses espaços para desenvolver suas experiências de aprendizagem e significação do mundo. Olha, hoje, diga. Hoje mesmo, o Michael Ryan, ele é um dos coordenadores, um dos executivos da Organização Mundial da Saúde, falando sobre o Brasil e sobre as Américas, disse que, sim, há uma demonstração muito clara de que alguns resultados favoráveis têm sido alcançados, seja pela conduta do distanciamento, seja por outras medidas tomadas, e o Brasil e as Américas estão num quadro de estabilidade. Mas aí, vírgula, o que significa, talvez, a véspera da segunda onda. E ele diz, como assim? E ele esclarece, a Itália, a França, o Reino Unido, hoje vivem um pico de pandemia, a chamada segunda onda, porque agora o frio está voltando a reinar na Europa e o distensionamento que aconteceu, a flexibilização que se seguiu exageradamente após um período até de lockdown, está fazendo com que haja um recrudescimento muito forte da Covid-19. Então, a OMS faz uma advertência ao Brasil. Festeje, sim, o quadro de estabilidade atual, mas é uma estabilidade ainda em número significativo de óbitos e internações em UTI, e se preparem fundamentalmente para serem comportados, usarem a máscara, usar o distanciamento social, darem segurança àqueles que vão conviver, como o caso que está aqui sobre a mesa para nós dois, o tema da educação, o tema da formação acadêmica e tudo mais. Como é que nós estamos nos preparando para esta convivência ser intensa, com os mecanismos e os instrumentos que assegurem aos profissionais todas as medidas adequadas? Parece que não. O que eu ouço muito reclamarem que não há toda a segurança que deveria haver. Também é tua essa advertência, hein, Tiago? A gente tem esse sentimento de medo, né, Brito, com relação a lidar com o inexplicável, com algo que a gente não consegue ver, um vírus, né? Então, como lidar com uma realidade que ela não é perceptível ao olho nu? Então, a gente acaba lidando com uma sociedade do medo em função disso.
Mas a gente sabe e observa que existe uma série de protocolos onde a administração desses protocolos, eles garantem uma certa segurança nesse relacionamento social. E a gente entende que as escolas, elas são, em princípio, lugares, né, dessa experiência humana, lugares de aprendizado e lugares que, em tempos de pandemia, precisam ser mantidos de alguma forma aberta, porque são espaços de atendimento e trabalho junto à comunidade. Então, se a gente deseja voltar de alguma forma, né, o novo normal, né, de que forma preparar a comunidade, a sociedade, no enfrentamento dessas questões que a pandemia elas nos coloca. E a gente tem na sociedade, além da política, que é o espaço da discussão das ideias, né, mas a gente tem também os ambientes escolares como sendo o espaço da formação do cidadão para essa sociedade. Manter as escolas abertas ou distantes socialmente de suas comunidades é, de alguma forma, reprimir ou reduzir a capacidade da sociedade de discutir quais são os melhores caminhos para esse enfrentamento. Porque a ideia que se tinha no passado de que as escolas são lugares meramente de replicâncias de conteúdo, hoje já se tem uma visão totalmente diferente, de que as ideias, de que as escolas elas são espaços de experiências, de reflexão, mas também de inovação e proposição. Porque dentro do ambiente escolar, nós trabalhamos com os alunos as problemáticas do dia a dia. Então, os aspectos hoje de protocolos sanitários, eles são uma problemática do nosso cotidiano. E a escola precisa ter, nos seus protocolos diários de recebimento e trabalho e desenvolvimento com o aluno, a prática desses protocolos e a compreensão do por que não trabalhar em biologia ou na ciência os aspectos relacionados aos vírus, a sanitização correta, a necessidade do distanciamento social. Por que não realizar nas escolas ou desenvolver espaços que esses experimentos tornem para as crianças e a comunidade como um todo concreto? Ou seja, mostrar para eles, criar culturas de fungos, de bactérias. As escolas são espaços de experiências. Exatamente, currículos materializados, currículos que vão proporcionar a curiosidade atendida com a experiência. Perfeito, exato. Porque é a partir da experiência que o abstrato ganha concretude. E no momento que a gente trabalha um sentimento e a gente não consegue dar concretude a esse sentimento, a gente começa a lidar dentro de um espectro socioemocional onde o medo ele começa a ganhar forma. E a gente precisa aprender a lidar com esse medo. E aprender a lidar com esse medo significa também aprender a falar sobre ele. Aprender a entender a raiz, o start, o início. Por que eu tenho medo? Eu tenho medo de me contaminar. Ora, se eu tenho medo de me contaminar, eu preciso então aprender a adotar protocolos de segurança que me garantam um controle sobre esse sentimento do medo. Lógico que algumas atividades sociais, principalmente aquelas relacionadas à aglomeração, elas me colocam numa situação de risco maior. E eu preciso, então, aprender a ter o discernimento e a desenvolver uma ética que me garanta estar em segurança, mas também garanta que, a partir das minhas ações, o outro se perceba e se sinta seguro ao estar perto de mim. Então, quando a gente fala nas questões relacionadas ao uso da máscara, a máscara ela é um protocolo social onde eu mostro ao outro que eu me preocupo também com ele.
E aí a Sim. noção de comunidade, a noção de cuidado com o próximo, né? A responsabilidade social, ela começa a ser estabelecida. E a escola é o principal instrumento de desenvolvimento de uma sociedade. Olha, para mim, eu vou concordar e vou ficar satisfeito que tu estás chancelando algumas ideias que eu tenho sustentado, como, por exemplo, o uso da máscara, para mim, é questão de cidadania. Perfeito. Perfeito. Não é por mim, é pelo outro. É por todos. Exatamente, por todos. Eu não me excluo também. Ótimo, melhor ainda. Mas veja só, nós estamos falando, para que o ouvinte entenda, para quem está nos acompanhando nesse podcast, o professor Tiago Moreira Safadi, ele é o coordenador da licenciatura em Geografia e História do Instituto Ivoti, Escola Sempre Reformanda. E ele é um reformador, está muito claro no seu jeito de expor conceitos. Quem é responsável por licenciatura está formando professores. Tudo o que está sendo dito aqui é para que haja depois multiplicadores. E este conceito que chamou muito a atenção, e foi o que eu usei até no começo da entrevista, a primeira provocação, da geograficidade, e este colóquio do ser humano com o chão que ele pisa, o horizonte que ele vislumbra, esta geografia existencial está na raiz de tudo que está dizendo o professor. Eu vou trazer um castelhanismo aqui, uma manifestação hispânica, latino-americana. O argentino diz muito, o castelhano aqui do lado diz muito. Hay que ubicar-se. Hay que saber posicionar-se, colocar-se. Ubicação é localização. Isso não deixa de ser um conceito geográfico, né, professor? Não deixa de ser, né? Porque a base da geografia, né, ela busca de alguma forma tentar ilustrar esses elementos da experiência humana, né? Longe de ser apenas uma disciplina que busca decorar, né, as paisagens, as margens dos rios, as capitais, né? O mundo geográfico, ele trata de tentar entender, ele entende que a geografia é uma realidade humana. As ciências humanas é uma realidade humana. Nós, enquanto sociedade, é que produzimos essa compreensão, essa percepção do universo a partir do nosso contexto histórico, cultural e social. E a geografia, ela busca esses elementos da experiência humana, um ponto de vista que traga, que gere possibilidades de refletir sobre as atitudes do homem, do ser humano no mundo. Então, essa geograficidade, a gente entende que ela é uma geografia primitiva, anterior da geografia enquanto ciência, que vai buscar um conjunto de conhecimentos e organizar. Todo ser humano é, por natureza, um geógrafo, porque a gente se relaciona com o espaço à nossa volta a todo instante. E, a partir dessa relação, a gente desenvolve códigos de percepção. Ora, eu tenho mais afeto pelaquela árvore que eu plantei, ora, eu tenho mais interesse pelo meu quarto, eu não gosto tanto da sala, eu adoro a biblioteca, eu adoro caminhar pelo jardim, eu não gosto da pracinha. Então, no meu cotidiano, eu vou me relacionando com o espaço à minha volta e, a partir dessa relação, eu vou identificando esses códigos de percepção. Com o passar do tempo, dentro da escola, né, toda essa experiência humana a gente passa a organizar dentro de uma ciência, que é a ciência geográfica. Então, o grande barato da ciência geográfica, e aí complementando com a história, com a sociologia, com a filosofia, é exatamente trazer luz a questões primárias do ser humano, né? Quem sou eu, aonde estou, para onde eu vou, que mundo é esse,
como é que as coisas têm sido produzidas ao longo do tempo, qual é a minha responsabilidade sobre esse espaço, sobre esse conjunto de relações. E para eu entender sobre isso, eu preciso estudar sobre o meu mundo, mas eu também preciso estudar sobre o mundo do outro. Eu preciso entender como que o outro se comporta diante de uma determinada situação, para eu poder entendê-lo e até mesmo poder conversar com ele. Poder, de repente, ajudar a pessoa numa dúvida ou entender o ponto de vista dele. E aí a gente começa... Diga. Ou submeter a tua dúvida a ele. Ou submeter, perfeitamente, ou submeter a minha dúvida a ele. Né? Então, exato. Isso é uma forma de ver e se desenvolver que nos gabarita, que nos torna seres humanos sociais, né? A viver em sociedade. Por isso que a geografia ela tem um papel muito importante no desenvolvimento de cidadãos críticos, porque contribui na formação desses questionamentos sociais. É bem como dizem os castelhanos. Eles me inspiraram, acho que adequadamente. Ubicação, localização, saber onde estou, saber para onde quero ir, como posso interagir ou simplesmente atuar, melhor ainda, para mudar algo que eu entenda que deva ser modificado. Eu estou aí como transformador do mundo que é o meu ambiente, que é o meu lar. Isto tudo é história e geografia. Não é simplesmente decorar quais são as capitais do mundo, qual a população da Antuérpia e qual o produto mais vendido no mercado de Tóquio. Não, é muito mais. Isso são apenas números, né? Isso são apenas quantificações. Elas fazem parte da análise, né? Mas elas não conseguem aprofundar as questões sociais em volta delas, né? Ela não dá conta de responder os fenômenos sociais que produziram esses números, né? Como esses resultados chegaram. Ao viajar, não faça mais isso impunemente. Eu vou me arvorar aqui a dizer a quem estiver nos ouvindo. Você está ao longo de uma estrada, olhando pela janela do carro. Digamos que você seja o carona. O Tiago está dirigindo e eu estou de passageiro. E eu estou olhando a paisagem. Ali naquele canto, perto das árvores, tem uma casa e um pequeno galpão. Eu tenho que colocar a mente a trabalhar para imaginar que existências temos ali. Ali nós temos um patrão, temos um empregado, tem um cavaleiro, tem alguém que é doente, tem uma criança, tem um idoso. É esta descoberta do homem sobre a terra que é a geografia sempre reformanda do Instituto Ivoti. Perfeitamente, Brito. Está muito legal, porque essa é a nossa visão hoje de geografia, né? A geografia, ela antes de ser uma ciência, ela é uma experiência do ser humano, né? A geografia científica, ela se instrumentaliza, né, como forma de contribuir na identificação dessa diversidade de objetos que existem à nossa volta, né? E a partir dessa observação e dessas perguntas que você me colocou agora, né, num caminho de uma viagem, né, a gente consegue avançar através de produção de outras ciências, né, da filosofia, da história, da química, da biologia, né, que todas essas também são produções humanas e que elas nos ajudam, elas contribuem, né, para uma reflexão, e aí a gente sempre volta, né, para uma reflexão sobre as atitudes humanas no mundo ao longo do tempo. Então, quando a gente reflete, né, sobre a atitude humana no espaço, a gente está pegando alguns aspectos da geografia. Quando a gente junta a história, tá, e como essas atitudes se desenvolveram ao longo do tempo, a gente pega a história. Então, esse raciocínio espaço-temporal, ele é exatamente a contribuição das ciências geográficas e históricas, né, na formação do ser humano dentro de uma escola.
Então, tornar eles competentes para fazer esses questionamentos ao caminhar pelas ruas, né, é um dos objetivos da geografia e da história. Outro dia, conversando com a Bruna, eu apresentei para ela um conceito bem interessante, né? Ela disse que estava caminhando para pegar o ônibus e não sei o quê. Eu falei, Bruna, então depois relata como é que foi essa caminhada de ônibus, porque eu quero saber da paisagem que você percorreu de Estância Velha até Novo Hamburgo. E aí eu falei, mas eu quero que você me identifique as rugosidades dessa paisagem. Ela, rugosidade, Thiago? O que é isso? Eu falei, Bruna, rugosidade, pensa assim, pensa que as rugas no nosso rosto são as marcas do tempo. E que a paisagem urbana, ela também tem suas rugosidades, né? São os prédios antigos, que continuam de pé, alguns deles ainda cumprindo com a mesma função da época da sua construção, e outras com ocupações que já refuncionalizaram os seus espaços. Por isso que a manutenção de centros históricos, de prédios históricos, é tão importante para a sociedade. Porque é a partir da observação desses aspectos, desses objetos da paisagem, das suas formas, dos seus conteúdos, que a gente consegue dar concretude a um pensamento abstrato, que é o tempo. O tempo é uma produção social. Veja Como é que eu trabalho o tempo em sala de aula com o aluno? Como é que eu trabalho essa abstração temporal? Eu preciso mostrar para o aluno que os objetos eles se transformam ao longo do tempo. E, para isso, eu preciso ter objetos presentes de outra época, que vão mostrar os métodos construtivos, os materiais utilizados, a arquitetura, o design. Então, ao caminhar pelo Centro Histórico de Porto Alegre, ao caminhar pelo Centro Histórico de Novo Hamburgo, ao visitar o núcleo de Caidazinho-Chaimel, aqui em Ivoti, todos esses são elementos, são marcas, são rugosidades que estão presentes na paisagem urbana e que nos mostram como a sociedade evoluiu ao longo do tempo. E como a técnica, né, a capacidade do ser humano transformar o ambiente à sua volta, ele também se modificou. E aí a escola cumpre um papel de discutir com o aluno a responsabilidade humana de transformação do ambiente à sua volta. Eu tenho 2 exemplos que têm a ver com as nossas experiências, porque eu sou daqui e vivo aqui e vou muito frequentemente ao Rio de Janeiro. Tu és do Rio de Janeiro e há 6 anos vive aqui. E nós temos uma paisagem muito semelhante. Se eu cogitar Petrópolis, Teresópolis, no Rio de Janeiro, com a subida da nossa serra, e as encostas aqui, jogando pedras na rodovia, em cada chuvarada, em cada desandar que não foi bem previsto, eu penso também nas comunidades do Rio de Janeiro, que vez que outra vem a casa desabar e tudo ruir, porque construíram numa zona de periculosidade flagrante, o homem errando no seu diagnóstico e na sua escolha. Isto é geopolítica. Perfeito. Eu acho até que é geopolítica. Pois, Tiago, eu volto ao tema da ubicação do argentino. Posicionarmos-nos. É a lição que eu quero recolher nesta ocasião em que estamos festejando também o período do Dia do Professor. Estamos dentro do projeto Ser Educação, o enfrentamento que a educação, a relação ensino-aprendizagem está enfrentando com toda a pandemia. Eu quero deixar muito claro admiração, respeito, aplauso pelo que tu fazes, teus companheiros lá do Instituto, lá do Ivoti, e aqueles que sairão de lá depois, formados, licenciados, para multiplicarem, e sei que eles vão cumprir esse dever de serem bons multiplicadores, os conhecimentos adquiridos. E saber que nós somos personagens
de uma geografia. Nós fazemos parte da paisagem, mas não somos apenas um monumento que esteja lá parado nos olhando. Eu digo bem assim, monumento nos olhando por causa da tua terra. Fez aí aniversário, né? 89 anos, no ano que vem vai fazer 90 anos o Cristo Redentor, uma das 7 maravilhas do mundo moderno. Esta capacidade o homem tem que ter, de erguer um monumento daqueles e saber onde colocar, que dimensão vai ter, que reflexo vai ter na cultura. Tudo isto é assim. Nada é impunemente que se faz. Certo, Tiago? Perfeito, Brito. Perfeito. Perfeito, Brito. Sobre isso, né, Brito, eu acho que a gente acaba entrando também numa seara da responsabilidade, né? E quando a gente fala da educação, a responsabilidade que o professor possui, né, na formação dessas pessoas, né? E eu sempre falo com os meus alunos também, além do professor ser um transgressor, ele precisa amar o que ele faz, né? Assim como um pai, uma mãe deseja, né, querem que os filhos cresçam, sejam fortes, saudáveis, né, consigam ter as suas conquistas, se tornem autônomos, né? O professor ele precisa ter esse amor pelos seus alunos também, né? Ele precisa desejar dentro dos seus processos que o aluno ele encontre, que ele se desenvolva, que ele se torne autônomo também. É necessário que a gente assuma essa responsabilidade, é necessário que a sociedade entenda a responsabilidade dos processos educacionais. Porém, não só de amor a educação vive, né? A educação ela precisa de amor, mas ela precisa também de uma concepção da excelência humana, porque um dos papéis da escola é formar pessoas, né? E a gente precisa entender, estamos formando para quê? Por isso que é tão importante a participação da sociedade nas discussões dos caminhos da educação. É inadmissível que a gente tenha escolas onde professores e alunos não tenham condições mínimas de estabelecer suas atividades. É inadmissível que tenhamos professores com salários atrasados há meses. Eu não quero entrar em discussões políticas. Eu quero entrar na questão da responsabilidade do que representa a educação para todos. O empresariado ele precisa participar dessa discussão, porque a escola está formando a mão de obra que vai trabalhar nas fábricas, indústrias. É preciso discutir o ensino técnico. É preciso de discutir as cargas horárias de cada professor. É preciso discutir o que desejamos enquanto nação, sabendo que o Rio Grande do Sul possui estruturas sociais, culturais, diferentes da do Amazonas, diferentes da do Rio de Janeiro, diferentes da de Mato Grosso, e que por isso teremos pinceladas, teremos elementos da educação que podem se diferenciar de um lugar para outro, porque a demanda da comunidade ela é diferente, as características físico-climas são diferentes, culturais são diferentes. É preciso que a sociedade entenda e assuma a sua responsabilidade no que se refere às discussões sobre os programas de educação. Nos diferentes níveis, cara, na creche, na educação básica, no ensino fundamental, no médio técnico, no EJA, no ensino superior, porque são esses ambientes que formam as experiências do conhecimento. Não havendo uma discussão séria envolvendo todos os diferentes agentes da nossa sociedade, formaremos pessoas que vão ser apenas replicantes de conhecimento produzido por outros. Educação é uma condição estratégica
do desenvolvimento da autonomia de uma pessoa, cara. É sério o assunto. Muito bem. E por ser sério, o Grupo Sinos está colocando à disposição os seus espaços, os mais variados, em multimídia, neste momento, num podcast, para que isso tudo se multiplique e se torne prática de cidadania acima de tudo. Professor Tiago Moreira Safadi, muito obrigado por enriquecer o conteúdo que estamos disponibilizando e sucesso ao senhor e a todos que estão lá na escola sempre reformanda o nosso Instituto Ivoti. Brito, muito obrigado pela oportunidade. Eu fico muito feliz do Grupo Sinos estar fazendo a gestão de todo esse projeto Ser Educação, de que o Instituto Ivoti possa ser um parceiro de toda essa empreitada. É algo inédito, tá? Essa ação do Grupo Sinos, colocar dentro de uma única plataforma diferentes instituições de ensino dentro de uma mesma região, onde o objetivo comum é discutir os caminhos da educação e valorização não só do professor, mas de todos os profissionais que fazem parte dos processos educacionais que estão envolvidos direta ou indiretamente dentro de uma unidade escolar. E de também, Brito, um grupo de comunicação assumindo a responsabilidade, porque o quão importante é para a sociedade que temas relacionados à educação possam, de alguma forma, passar por um processo que a gente chama de transposição didática. De alguma forma, isso que o Grupo Sinos tem feito aproxima a comunidade, a sociedade, de todas as questões, de todos os debates que envolvem a educação. E eu tenho percebido que essa proximidade ela tem gerado muitos frutos para o ambiente escolar. E tenho certeza que as discussões elas vão continuar e a gente vai estreitar esses laços, esses vínculos. E a educação na nossa região aqui, ela só tem a ganhar, tanto na formação dos nossos alunos, quanto na formação de professores capacitados para lidar com essas múltiplas realidades de uma sociedade que está em constante transformação e que precisa de profissionais aptos e capacitados para lidar com uma sociedade em constante movimento. Muito obrigado, Brito, de coração. Sucesso aí a todo mundo e a gente fica à disposição aqui. Foi o professor Tiago Moreira Safadi. A produção foi da Bruna Matana. Quem responde por toda a coordenação é o nosso editor-chefe Igor Miller. Nós temos a participação da Marina Mendes na edição e o Ederson Canari, responsável técnico pela nossa Rádio ABC, também nos proporcionando este acompanhamento de luxo, fazendo a conexão dos entrevistados com o mediador e mais a ida aos meios de finalização. Muito obrigado a você que nos ouviu e curta o podcast Sua Possibilidade. Ouça 1000 vezes. Tá valendo, tá certo? Tchau, gente. Esse é o podcast Ser Educação, com a apresentação e roteiro de Cláudio Brito. A produção é de Bruna Matana, com roteiro e edição de Marina Mendes. Você pode ouvir a gente em gruposinos.com.br/sereducação ou então no Spotify, Deezer, Google Podcasts, Castbox, Apple Podcasts ou qualquer que seja o seu tocador favorito de podcasts. Nos aplicativos tem a opção de assinar a gente gratuitamente, então já segue agora para saber sempre que tiver novo episódio. A gente se encontra na próxima aqui, no Ser Educação. Este podcast tem o patrocínio master de Instituto Ivoti, PUC-RS, Sicredi e Educação Adventista. E o patrocínio de Colégio Espírito Santo, Colégio Marista Pio XII, IENH, Fundação Liberato, Uninter e Unopar. O apoio é da Facate, da Universidade Fevale e Unilassalle. A realização é do Grupo Sinos.